Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. Aqui quem fala é o Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor, né? Aqui para após esse jogo, né? Após essa eliminação frustrante, estamos bem chateados, bem revoltados, né? Assim, principalmente pelo que vínhamos apresentando e pelo que apresentamos nas duas partidas de mata-mata contra um time que vinha de várias derrotas consecutivas. E nós, né, vínhamos de vários resultados bons. E aí, meus amigos, esse resultado de hoje, né, vitória de 1-0 sobre a equipe do Vasco, nessa segunda partida da semifinal. É um confronto bem equilibrado. O Vasco teve algumas oportunidades, né? Contamos com um grande goleiro que nós temos, tivemos oportunidades, esbarramos na qualidade do nosso ataque, quer dizer, na falta de qualidade do nosso ataque, e fomos eliminados. Mas vamos debater isso aí nesse vídeo de hoje, né? Nesse pós-jogo aí de Fluminense 1, Vasco 0, né? Após a primeira partida, Vasco 2, Fluminense 1, confronto terminou em 2-2, nas cobranças de pênalti, né? Fomos derrotados por 4-3. Mas, falando a você aí, lembrar você, se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, né? Compartilhe esse vídeo aí. Sei que você está bem chateado, né? Bem revoltado. Não sei se com técnicos, não sei se com jogadores, não sei se com a diretoria, mas a minha opinião, estou frustrado com um pouco de tudo, né? Todos eles têm culpa. E deixa o teu comentário, deixa a tua opinião sobre o que você achou do jogo, sobre o que você achou das duas partidas, sobre o que você achou de jogadores, de desempenho de jogadores, se o jogador não tem mais condições de vestir a camisa do Fluminense, ou se tem. Deixa a tua opinião. Mas vamos lá, né? O jogo hoje começou, a gente começou perdendo por 2-1, né? Placar da primeira partida. Precisávamos de, no mínimo, um gol, né, para levar a decisão para os pênaltis e 2 gols, né, para passarmos direto para a grande final, né, que conhecemos o outro finalista na partida em que também, né, foi na disputa de pênaltis, Corinthians e Cruzeiro. O Corinthians se classificou à grande final e agora o Vasco, posteriormente, contra nós, se classificou para fazer a final Corinthians e Vasco. Mas aí essa final agora já não nos interessa mais, interessava antes dessa partida, agora já não nos interessa, depois desse placar adverso nas cobranças de pênalti, né, que nos colocou fora da disputa da final da Copa do Brasil, fora dos 33 milhões que vai ganhar o vice, né, o Vasco ou o Corinthians, e os 77 milhões que vai ganhar o campeão, o Vasco ou o Corinthians. Esse placar de hoje, né, nas cobranças de pênalti, nos tirou de ganhar essa quantia e disputar a grande final. Mas, meus amigos, falar desse jogo é falar de uma grande frustração, né, em que não foi um ano tão ruim. Tínhamos condições de ser campeões da Sul-Americana, tínhamos condições de ser campeões da Copa do Brasil, fomos eliminados em todas as duas. Culpa de diretoria, culpa de treinador, planejamento de diretoria, planejamento dos treinadores. Culpa de diretoria de não ter contratado um centroavante, que olha só, meus amigos, impossível você
conseguir ganhar um jogo sem o seu centroavante fazer gol há mais de 5 meses. O nosso centroavante é inimigo do gol. Camisa 9 é inimigo do gol. Aonde já se viu, em todos os tempos de futebol, se fala que o camisa 9 é o quê? Camisa 9 é o homem-gol. No Fluminense, o camisa 9 é o inimigo do gol. Sem condições de ficar com Freitas, sem condições de ficar com Everaldo, sem condições de ficar com Otávio, sem condições de ficar com vários outros jogadores aí que não acrescentam em nada. É Keno, é Soteldo, um jogador contratado e depois que chegou só 3 lesões, chegou no meio do ano, em julho, para disputa do Mundial de Clubes, 3 lesões em menos de 6 meses, já chegou lesionado. Planejamento mal feito. E o jogo de hoje, né? Contamos muito com a nossa genialidade do nosso goleirão, que fez, no mínimo, 3 milagres, né? Fez 3 grandes defesas. Não poderia passar despercebido, meus amigos, o goleiro com 45 anos. O que esse goleiro faz e continua fazendo, faz e continua fazendo. Inacreditável. Inacreditável que um zagueiro de 41 anos faz em cima de um garoto de 18 anos que não conseguiu ganhar uma jogada sequer de um zagueiro de 41 anos. O que o Thiago Silva joga, o que ele demonstra de liderança, de categoria, de técnica, de tempo de bola. E aí nós tivemos o Freitas, né? Aquele show de horrores que não tem condições de, para a temporada 26, termos esse jogador como titular, seguindo como titular ao lado do Thiago Silva. Quer dizer, nem sabemos, né, também se o Thiago Silva irá continuar para 2026, se ele irá cumprir o contrato até o meio do ano, se ele irá estender até o final do ano de 2026, ou se ele vai encerrar agora. Ele contava muito com esse título da Copa do Brasil que não veio. Temos o Samuel Xavier, que não fez uma partida muito boa hoje, mas teve uma participação no gol também. Depois, no começo, ele estava um pouco nervoso, depois ele foi melhorando. Depois, perdão, foi substituído pelo Guga, que não fez uma mal partida, entrou, jogou bem, cumpriu bem a sua função, não deixou o ataque do Vasco se criar por ali. O René fez uma partida ok, né? O Martinelli não foi aquele cara brilhante no jogo de hoje. O Nonato sumido no primeiro tempo. Entrou o Bernal no segundo tempo, fez uma boa partida o Bernal. Gostei da partida do Bernal, né? Assim, colocando o Bernal mais preso, liberando um pouco mais o Martinelli. O Lúcio Acosta não fez uma grande partida nos 2 jogos, não fez uma boa partida em todos os 2 jogos. O Canóbio voltou mantendo aquela disposição de sempre, né? Só que no último passe ele sempre peca. O último passe do Canóbio é sempre aquele caso sério, ele não consegue ter aquele refino na qualidade do último passe. O Serna, a mesma coisa, perdeu uma grande oportunidade de gol. O Everaldo, pelo amor de Deus, não tem como seguirmos com um centroavante que é inimigo do gol, inimigo das redes, inimigo da bola. Até que brigou um pouquinho, mas não tem condições. Camisa 9 é gol. Camisa 9 nossa não faz gol há mais de 5 meses. Entra o John Kennedy. Acrescentou o quê? Nada. Me perde um gol na risca do pênalti. O Lúcio Acosta me perde um gol na risca do pênalti. O Kevin Serna me perde um gol entrando livre, teve que cortar, querendo cortar para a direita. As condições do nosso ataque, meus amigos, como que fica? Complicado, meus amigos. Como conseguimos
ganhar uma partida. E hoje conseguimos o 1-0 com gol contra. Onde está o nosso ataque? Sem um camisa 9, sem os dois pontas que não conseguem dar aquele toque de qualidade no último passe. O nosso camisa 10 não estava inspirado hoje. Fica difícil. Contra um time que chegou até agora, até a semifinal, aos trancos e barrancos, vendo de 5 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. Conseguiu uma vitória no último jogo contra o Fluminense, né, na primeira partida por 2-1. Aquele vacilo, aquele cochilo no final do jogo, aos 48, 49 da segunda etapa, terminando, já tinha acabado o jogo, né? É claro, não tinha acabado porque só acaba o jogo quando o juiz apita. Mas é falta de concentração que na era Renato Gaúcho, o time tomava muitos gols dessa mesma maneira, falta de concentração, no último minuto tomava muitos gols. Ultimamente não estava tomou no último jogo contra o Vasco. E esse gol nos custou essa classificação de hoje. O jogo de hoje foi muito equilibrado, né? Como falei, o Fábio fez 3 milagres. Tivemos 3 chances claras de gols perdidas. Mas, meus amigos, terminou a nossa temporada 25 e é planejamento para 26. Não podemos seguir com algumas peças que está nesse elenco. Quem ganhou a eleição para presidente do clube é hoje o vice-presidente do clube. Então, será que o planejamento vai continuar da mesma forma? Contratações erradas? Aquisições de jogadores erradas? Vendendo jogadores promissores e não repondo à altura, como foi a venda do Cauã Elias? E olha quem foi contratado: Everaldo, terceiro reserva no Bahia. Há interesse do Grêmio no Guga, vai continuar, vamos ficar só com o Samuel Xavier. Temos um grande garoto lá, o Júlio Fidelis. O Fluminense tem interesse na contratação de um cabeça de área, né? Estrangeiro aí da América do Sul. Será que o Otávio vai continuar? O Otávio tinha interesse aí de, acho que, Atlético Paranaense. Será que o Everaldo vai continuar? Tinha interesse da Chapecoense? Tomara que vá, tomara que o Otávio vá. Temos que contratar rapidamente um camisa 9. Temos que contratar rapidamente um zagueiro. Tomara que as investidas, né, após agora, fomos eliminados, as investidas se intensifiquem muito em cima da contratação do Nino, né, que está treinando aí no Rio de Janeiro. Tomara que o Fluminense consiga, né, contratar o Nino. Vamos pedir muito, né, para essa diretoria que não tenha um planejamento igual foi feito aí com algumas contratações erradas, contratação do Soteldo, contratação do Otávio, contratação do Igor Rabelo, contratação do Everaldo. Na minha opinião, não acho contratações erradas do Lescano e do Lavega, mas que não tem oportunidades para jogar. São 2 apostas, 2 garotos novos. Só que não tem oportunidade para jogar. E aí, o que se faz? Como que você vai falar que os garotos foram contratações erradas? Errado é o Everaldo, com não sei quantos jogos aí não faz um gol. Errado é o Freitas, que vira e mexe, está entregando a paçoca. É
É o Otávio que não entra, quando entra não rende, não desenvolve, não está fazendo nada. E aí, planejamento do ano inteiro, meus amigos, custou a nossa eliminação na Sul-Americana e custou a nossa eliminação na Copa do Brasil. Fizemos 2 jogos frustrantes contra o Lanús pela Sul-Americana. Fizemos 2 jogos em que não nos encheu os olhos contra o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, em que não era o Fluminense que estava jogando no Campeonato Brasileiro. E aí agora só nos resta, né, pedir a essa diretoria repense o planejamento de 25 para que não faça o mesmo para 26. Encerre contrato de alguns jogadores que não têm condições. É melhor você encerrar do que você ficar pagando salário a esses jogadores sem te entregar nada. E o hoje, né? Resultado de hoje com a eliminação é mais um reflexo do planejamento do ano inteiro, que inclui treinadores antigos, né? O Zubeldia, é claro, tem a sua parcela de culpa, não tanto, mas tem também a sua parcela de culpa. Mas o Renato, pelo planejamento que fez, que não falou que na temporada em que ele estava, ele não precisava de um centroavante. E o reflexo está aí agora. 2 eliminações. Sem centroavante para fazer gol. Tá difícil, meus amigos. Essa eliminação machuca tão quanto a eliminação da Sul-Americana, mas um pouco mais dolorida porque foi contra um rival. Foi contra um time que estava em baixa. Não estava apresentando um bom futebol. Sabíamos que seria 2 jogos muito difíceis por se tratar de clássicos. Mas você, mesmo se tratando de clássico, você tem que colocar a tua superioridade. A superioridade do Fluminense estava nítida dentro do Campeonato Brasileiro com relação à equipe do Vasco. Mas não foi isso que foi colocado em campo, principalmente na primeira partida. Hoje não. Hoje até que o time se mostrou um pouco mais disposto, mas na primeira partida, principalmente na segunda etapa, em que não quis jogar, em que achou que 1-0 estava com o jogo ganho, não quis jogar, tomou a virada e saiu como perdedor da primeira partida. E tinha amplas condições de ser o finalista dessa Copa do Brasil. E não conseguiu. Assim, né, terminamos o nosso ano com a 5ª colocação no Campeonato Brasileiro, eliminação na Sul-Americana, eliminação na Copa do Brasil, 2 competições em que tínhamos totais condições de ser campeões e não tivemos competência para chegar à final e para levantar a taça. O time nos mata-mata foi um time mequetrefe. Nos mata-matas, o time foi um time mequetrefe. Principalmente, né? Vou sempre debater em cima da nosso camisa 9. Não tem condições de o nosso camisa 9, tal de Everaldo, vestir a camisa do Fluminense. Não tem mais condições, não tem como aguentar esse cara vestindo a camisa do Fluminense. Não tem como. Ele já tem que pegar as suas malas e, ó, fazer gol, dá linha na pipa. Dá linha na pipa e, ó, sair das laranjeiras, porque não tem como mais esse centroavante vestir esse manto aqui. Não tem condições. Não é para ele. Meus amigos, aqui está um pouco do desabafo do seu amigo tricolor aqui, Luciano Melo, Luciano Tricolor.
muito frustrado, muito revoltado com essa eliminação. E tomara que a diretoria, né, com essa eliminação, repense tudo para o ano de 2026, repense todo o planejamento, contratações, dispensas, pode botar na barca, joga lá no oceano e deixa afundar. Se inscreva no canal, deixa o teu like, ative o sininho para as notificações, compartilhe esse vídeo aí e deixa a tua opinião. Quero ouvir a tua opinião, meus amigos, com relação ao nosso Fluminense. A essa partida, eliminação, planejamento. Deixa a tua opinião. Saudações tricolores. Não é da melhor forma com essa eliminação, mas mesmo não sendo da forma que foi, nunca deixaremos de ser o tricolor das Laranjeiras. Saudações tricolores. Se inscreve no canal para ficar legal.